Eu sou Ceci Burcar e falo diretamente do Teatro Municipal de Pádua e hoje acontece um momento especial, uma noite de autógrafos, Sayonara Savioli, escritora, jornalista, membro correspondente da Plaque, e hoje está lançando o romance O Ouro do Capitão, e ela está aqui ao meu lado e vai falar um pouco dessa obra pra gente. Boa noite, Ceci. Boa noite, meu querido povo paduano. É um prazer enorme estar de volta a esta terra que também é minha. Bom, o Ouro do Capitão, na verdade, foi lançado em Portugal para todos os países de língua portuguesa, com especialidade para Portugal, Brasil, Angola e Cabo Verde. Entretanto, foi decidido entre nós, editor e eu, a Chiado Editora, que nós faríamos sessões de autógrafos naturalmente no Brasil. E eu escolhi Santo Antônio de Pádua para ser a primeira cidade a acolher esses autógrafos. Hoje foi realmente um momento muito alegre em que eu me reuni com os meus confrades e confreiras queridos da Plaque, muito gentis, receptivos, atuantes, efetivos, e com isso nós fizemos um belo congraçamento que me trouxe emoções e alegria da partilha. Só que teremos depois outras sessões, como no Rio de Janeiro, no próximo dia 28 de janeiro, que nós faremos na Livraria Argumento do Leblon, e depois em São Paulo, em fevereiro, provavelmente na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Bom, mas o livro é um romance que não tem a obrigatoriedade de retratar períodos históricos, mas que, por passar no século XIX, eu não poderia desperdiçar período tão fascinante da nossa história. E eu conto a história de um mito, um fazendeiro que era um mito na época do Vale do Café do Sul Fluminense, e a história que é contada por uma ótica de uma mulher apaixonada, que foi a escrava da fazenda vizinha. Então, a história do capitão e da escrava da fazenda vizinha, e com a decorrência de uma narração de 5 gerações de mulheres africanas. Com isso, mesmo que eu não quisesse, eu dissequei a sociedade escravista como uma denúncia, uma delação social que a literatura deve fazer. Eu vou ler uma parte aqui do que seria a sinopse básica do livro O Ouro do Capitão. Vou ler apenas alguns trechos. Quer dizer, o livro, na verdade, é mais do que um romance. Também é um retrato histórico, né? De uma época. Então, quer dizer, você te leva a viajar, não é isso? Sim, exatamente. Muito bem abordado por você, Ceci. Porque, embora o livro tenha o viés da ficção, de algo que foi criado, e personagens que foram realmente imaginadas, e são personagens que não são reais, são de fato personagens, apenas sendo um personagem real, apesar disso, eu peguei todo o contexto, o pano de fundo e todas as vivências sociais, políticas e econômicas do período. Então, são personagens que não existiram, pessoas que não existiram, porém, com o pano de fundo real de uma época. Eu vou ler aqui um pouquinho de maneira objetiva sobre do que trata o romance O Ouro do Capitão. O Ouro do Capitão apresenta outra face do Capitão Mata-Gente, famoso fazendeiro brasileiro do ciclo do café do Vale do Paraíba. O cafezista tornou-se um mito. Dizia-se que ele escondia ouro nas paredes de seu casarão. Realidade ou mistério, Antônio era um homem mistério. Realidade ou fantasia, melhor dizendo, Antônio era um homem mistério, cercado de segredos e envolvimentos. O eu do homem por trás da lenda dá conta de alguém comum, com atributos de qualquer mortal, sabe, Ceci? Amor, medo, sonho, luta, ideal, ambição. Só que desvendar o lado humano de um personagem lendário é missão das mais complexas. Facilitou-a, porém, um amor do passado. O Capitão Mata-Gente foi apaixonado em sua juventude por Ayana Este, a princesa africana, uma linda cativa do Brasil imperial. E a ótica de uma mulher apaixonada, o ponto de partida para o mergulho nessa história, transmitida pela bisneta de Ayana, Anabela Faisal, quase 2 séculos depois. Paralelamente, uma narrativa instigante, a sucessão de uma linhagem de guerreiras de Angola em terras brasileiras. Bom, a trama principal se passa durante os períodos mais fascinantes da história do Brasil, que foi o século XIX. Excelente romance, né? Eu vi aqui pela sinopse, dá vontade de ler. Que bom. Eu já quero começar hoje. Que bom, eu espero ter essa leitura e depois vamos trocar figurinhas para saber das emoções que o Ouro do Capitão despertou em você. Com certeza você vai ter meu feedback e gostaria que você dissesse pra gente onde encontrar essa preciosidade. Muito obrigada, querida. Bom, como o livro foi lançado em Portugal e foi uma iniciativa, um convite de uma editora portuguesa, lançado em Lisboa em 25 de outubro de 2015, nós temos já em Portugal o livro distribuído por todo o país.
nas livrarias físicas. Lá nós temos também pelo site da editora Bertrand, que é a rede livreira maior que existe em Portugal. E temos também pela FENAC, que lá na Europa é uma das maiores redes livreiras, online e em lojas físicas. No entanto, aqui no Brasil, nós teremos o livro nas Saraivas do Rio e de São Paulo, com distribuição a ser feita a partir de janeiro. E já podemos comprar o livro online pelo site da editora. Está disponível no meu blog, sayonarasalvioli.blogspot.com.br, e lá está o endereço para a pessoa poder adquirir o livro, e nosso querido leitor. E acontece também que nós teremos depois na livraria Argumento do Leblon, onde eu lançarei o livro no Rio. Quer dizer, lançamento mesmo, né? Como eu disse, eu reiterarei, foi, na verdade, em Portugal. Mas faremos várias sessões no Brasil. A primeira delas é Santo Antônio de Pádua, minha terra querida, com toda certeza. E nos sentimos muito honrados por isso. E eu fico muito feliz de ser tão bem recebida por vocês e, de modo especial, pela Plaque. Minhas confreiras, meus confrades da Plaque, com especialidade de destaque para a querida presidente Tereza Caldas e meu amigo Gelson Gama, que fizeram uma belíssima apresentação no Teatro Municipal Geraldo Tavares André e me deixaram muito feliz por isso. Então, primeiro Santo Antônio de Pádua, e 28 de janeiro nós teremos a sessão de autógrafos na livraria Argumento do Leblon. Depois teremos uma sessão em fevereiro em São Paulo, provavelmente na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, ainda não está decidida a livraria. E hoje, realmente, nós iniciamos esse ciclo de sessões de autógrafos no Brasil. Podendo, como eu disse, repetindo, teremos livro depois na Saraiva e teremos também toda a rede cultura do Rio e de São Paulo. A partir de janeiro, então, já está disponível? Janeiro, nós teremos, será disponível, de 2016. Certo, Sayonara, você é uma simpatia, uma grande profissional. Foi um enorme prazer passar esse momento aqui. E deixo agora para você estar se despedindo, trazendo para nós as considerações finais, né, para os nossos ouvintes, e se despedindo aí. Sim, eu quero agradecer, Ceci, você pela cordialidade, pela receptividade jornalística e dizer que foi um prazer fazer esse trato jornalístico com você e também travar aqui uma nova amizade, com toda certeza, né? E eu vou só finalizar dizendo quais são os principais focos que são vistos sociopoliticamente no livro. Aí o leitor pode pensar, mas é um tratado social? Não. Mas nós temos sim esses personagens que são fantasia, que são fictícios, vivendo num tempo em que nós falamos da monocultura do café, do sistema escravista, da independência do Brasil, da herança da cultura portuguesa, que é grandiosa, da sociedade de costumes. Falo também do folclore regional, as tradições do povo banto, o jongo, a capoeira, a corte brasileira do Segundo Reinado, o apogeu e o declínio dos baronatos do café. A Guerra do Paraguai, o abolicionismo, a grande libertação, a aurora de um novo século e o limiar deste novo tempo. Este é o cenário. Conta a história do capitão e da escrava da fazenda vizinha, esta excede os limites da imaginação. Gente, maravilhoso. Uma preciosidade sem igual pelo que você narrou aí. Fico muito feliz e recomendo, aos nossos ouvintes. E o que eu até vou fazer até uma parte aqui. Acho que deve ter em cada escola do nosso município e na Plaque. Muito obrigada. Que todos os professores e alunos da nossa cidade possam estar lendo isso e acompanhando e fazendo até trabalhos, porque realmente, além de romance, tem esse fundo histórico que você soube englobar de uma forma bem profunda, bem larga e magnífica. Parabéns. Muito obrigada. Então eu vou fechar dizendo o seguinte, lá nos Estados Unidos, onde para minha honra e alegria eu estou tendo as crônicas de meu livro Lauda Eletrônica, Narrativas Agudas e Crônicas, lançado em 2011, estudadas por 3 anos até agora, a coordenação dos estudos lusófonos também já vai pegar o livro agora, O Ouro do Capitão, e no próximo período letivo, os universitários da Miami University já vão estudar o Ouro do Capitão, sob os vieses sociológico, antropológico, histórico e político-econômico. Parabéns, então, mais uma vez, e é uma grande honra para Santo Antônio de Pádua, para mim, poder estar aqui hoje registrando esse momento tão especial. Tá bom? E hoje foi livros, naturalmente, finalizando o que dizíamos, que o Fernando Lavaquiel levou para o Colégio de Pádua, você nos educandários, né? Levou para a biblioteca do Colégio de Pádua, eu fiz o autógrafo com muito amor. Que bom. Porque no Colégio de Pádua eu estive lecionando por 8 anos e foi uma casa de cultura que me acolheu com grande carinho.
Passou pela 104 também, né? O que eu soube aqui. Sim, é verdade. Eu tive um lúdico e sério programa nos idos de 1999, 2000, em que eu fazia a revista 104, a sua revista sonora, que era um programa dominical de cunho cultural, mas que naturalmente também atendia aos bons apelos comerciais do nosso município, e onde eu sempre ligava o tema do nosso anunciante a coisas interessantes que pudessem ser utilizadas na vida prática do nosso ouvinte. Olha, bem o meu estilo, hein? Sim. Gostaria de ter acompanhado. Querida, prazer foi todo meu. Continue com esse sucesso, sendo essa pessoa maravilhosa, tá? E que Deus continue te dando esse talento e abençoando a cada vez mais, tá bom? Um grande abraço, um beijo enorme. Foi um prazer enorme. Um abraço para todos os meus amigos de Santo Antônio de Pádua.